Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e hoje vamos estudar a lição de número 4, segundo trimestre do ano de 2021. Como todos sabem, estamos estudando o livro de Mateus e hoje nós vamos ler Mateus, nós vamos estudar Mateus capítulo 8 e 9. Já vimos o primeiro livro do livro de Mateus, onde nós tínhamos a apresentação de Jesus, depois os capítulos 5 e 7, nós vimos aqueles princípios morais e espirituais, inclusive nós vimos até a semana passada, e hoje nós vamos ver o poder de Jesus, nós vamos ver todo o poder do Filho de Deus através de todas as suas obras. Nós vamos ver hoje a manifestação do poder de Deus. E para nós darmos início à nossa escola bíblica de hoje, eu convido a nossa querida irmã Patrícia para fazer a leitura do texto áureo que está em Mateus capítulo 9, versículo 6. Por favor, irmã Patrícia, faça a leitura desse texto áureo para a gente. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muito obrigado, irmã Patrícia, fazendo sua estreia aqui em nossa escola bíblica dominical. Quero muito lhe agradecer. Meus irmãos, na EBD de domingo passado, nós tivemos uma pergunta em relação da irmã Cris, e na hora nós não quisemos responder na hora, porque nós temos que parar a EBD para poder explicar, e como é EBD online, não tem condições de a gente fazer isso, até porque o tempo é curto, Inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, tá vendo meu telefone aqui? O irmão que tiver qualquer pergunta, pode enviar, que nós enviamos a sua pergunta diretamente para o professor e nós vamos publicar a resposta desse professor na aula seguinte. Inclusive hoje eu convidei o pastor Jurandir, que foi a pessoa que estava dando aula no domingo passado, a qual a irmã fez a pergunta em relação à questão da ira, e eu convidei o pastor Jurandir para dar a resposta, em relação à colocação da irmã. E nós vamos ver agora então a resposta do pastor Jurandir. De qualquer forma, o irmão que tiver interesse pode anotar o número do nosso WhatsApp e pode enviar a sua pergunta, que nós vamos estar enviando a sua pergunta em relação à aula diretamente para o professor que falou sobre aquele assunto de seu interesse ou de sua dúvida. Vamos agora à resposta do pastor Jurandir em relação à pergunta de domingo passado. Paz e graça, queridos irmãos, bom dia. Eu estou aqui a pedido de Gil Deval, Ele pediu para responder-me a irmã Cris Soares, que faz uma indagação. Aliás, não é uma indagação, é uma contestação. Ela diz aqui assim: eu discordo que a ira seja uma manifestação da influência de Satã, Quero dizer à irmã Cris que logo no início da minha aula eu falei claramente que a ira é uma manifestação da condição humana, como a tristeza, como a alegria. Então é uma emoção própria do ser humano, A ira que tem origem em Satã é aquela ira que é sedimentada, aquela ira, que está ali incorporificada na subjetividade humana, que tem consequências desastrosas, porque essa ira, além de ser um veneno para a própria pessoa, que causa doenças psicossomáticas, ela também pode causar terríveis danos na nossa sociabilidade. Aliás, o contexto é esse. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que não só quem matar será réu sujeito a julgamento, mas também todo aquele que irar-se contra o seu irmão. O irar-se aqui, o sentido é daquela ira violenta, sedimentada, aquela ira que é capaz de cometer um homicídio. Esta ira aqui, que acaba até desembocando em homicídio, ela é tão perniciosa, ela é tão passível de ser condenada quanto o próprio homicídio. Então, Cris, o contexto é esse. A gente tem de enxergar as coisas dentro do contexto. Então, a ira é um sentimento comum ao ser humano. Aliás, está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira, que se acumula, a ira perniciosa, a ira que é capaz de desembocar em homicídio e em outros acontecimentos, essa ira tem origem em Satã, não há dúvida. Agora, chegamos até aqui,
né, já que viemos até aqui, vamos falar um pouco sobre a ira, né, de maneira bem breve, só para refletirmos um pouco sobre esta condição humana, sobre essa emoção humana. Eu vou dar aqui 3 conceitos, um conceito do dicionário, um conceito da neurociência, da psicologia e o conceito bíblico, né? O conceito do dicionário é que a ira é uma paixão, né? É uma emoção que incita a agressividade contra alguém ou alguma coisa, né? É uma indignação furiosa, é um desejo veemente de vingança. É o conceito do dicionário, né? Tem como outras formas sinonímicas fúria, cólera, rancor, ódio, etc. Mas o que é que a psicologia e a neurociência fala sobre a ira? A ira, para a neurociência e para a psicologia, é um sentimento natural, normal. A priori é um sentimento normal, né? É uma forma de defesa do ego. Olha só, é um sentimento de protesto, insegurança, frustração contra alguém, alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado, né? Então, assim, é até bom para o ego ter esse sentimento, porque é uma forma de defesa. O ego está sendo ameaçado por objetos externos a ele, tá certo? Né? Então, as pessoas traçam metas que são significativas para si próprias e se veem frustradas pelo outro, tá? Então, é uma forma de defesa, é até salutar. Agora, os psicólogos dizem que quando, né, este tipo de sentimento acaba tendo um viés nocivo, psicótico, aí ele é negativo, né? Então, no sentido negativo, se dá quando a ira está associada a diversas psicopatologias, como o transtorno de personalidade borderline, né? Ou transtorno de personalidade antissocial. Então, quando vai para o nível da psicopatia, aí esse sentimento, né, é um sentimento que é negativo, né? O sujeito precisa passar por uma análise, né, uma terapia, mas de maneira geral, isso é bom, faz parte das defesas do ego. E aqui eu me lembro de Freud, né? Os mecanismos de defesa do ego, tá? O ego está sendo ameaçado, ele se defende. A ira, então, é algo normal na condição humana. Biblicamente falando, a ira é uma energia dada por Deus. Veja que é Deus quem dá a ira à condição humana para nos ajudar a resolver problemas. É uma emoção excessiva, uma paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. Veja que, no caso bíblico, né, o que move a ira é um sentimento de injustiça ou erro cometido contra nós ou contra os outros. Então é o próprio Deus que coloca esse sentimento na condição humana, tá? No Novo Testamento nós temos 2 expressões para designar ira. Orge significa paixão e energia. Thumos significa agitado ou fervendo. Então são emoções fortes, né? Violentas, tá? Então, portanto, Cris, nem sempre a ira é um pecado. A ira é um sentimento de injustiça, como eu já disse, né, colocado por Deus, tá? E aqui eu vou dizer algumas passagens bíblicas que provam isso. Olha, o Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é um Deus, né, irado, um Deus furioso. Olha o que diz aqui assim: Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Deus está irado constantemente contra o pecado. Veja que a santa ira é a ira que se levanta contra a injustiça e o erro, né? Também o apóstolo Paulo, né, ele manda que os crentes não se irem. Quando ele manda que os crentes não se irem, lá em Efésios 4, 26, é porque ele sabe que os crentes se iram, né? Também Paulo ficou irado com o comportamento do apóstolo Pedro por causa, né, do seu mau testemunho. Então Pedro, enquanto estava com os gentios, se comportava com os gentios. Quando os judeus chegaram, ele quis comportar-se com os judeus, se afastou dos gentios, ele estava comendo com os gentios. O apóstolo Paulo confrontou ele e ficou irado com o comportamento dele. E o que dizer de Jesus? Jesus ficou irado tantas vezes contra os fariseus, né, contra os saduceus, contra aqueles vendilhões do templo, tá certo? O próprio Jesus ficou irado. Então a ira, ela é
bíblica, né? Ela é salutar, porque é uma forma de luta contra a injustiça, o erro, o pecado, tá? Todos esses exemplos de ira envolveram a defesa dos princípios da fé, da honestidade, da verdade. Então a ira é algo dado por Deus. Agora, quando é que a ira se torna um pecado? Primeiro, quando é causada por motivos egoísticos. Os irmãos podem ver isso lá em Tiago 1,20. Segundo, quando o objetivo de Deus é distorcido. Os irmãos podem ver isso lá em 1 Coríntios 10,31. Terceiro, e é esse que nos interessa, quando a ira permanece por muito tempo. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios 4, 26, 27, né? Efésios 4, 26, 27. Versículo 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixe que a ira permaneça muito tempo. E foi isso que eu falei. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, e não deixar que a ira varie de um dia para outro, né? Esse último caso nos interessa aqui. A ira se torna pecado quando a pessoa que está irada se recusa a se acalmar e acaba guardando rancor ou mágoa dentro de si, podendo causar depressão e irritabilidade, né? E no contexto lá de Mateus, até o crime. Então Jesus aqui está condenando não só o fato, né? O fato típico, mas também o sentimento que leva esse fato típico, que não tenha dúvida, Cristo, é causada por Satã. E eu quero aqui citar, só para concluir, algumas passagens de Provérbios sobre a ira, né? Provérbios 14, 29 diz: quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 29:8, para concluir: os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira, tá? Então a ira faz parte da condição humana, mas o viver irado, né? Acumular esse sentimento dentro de si não tem origem divina, mas satânica. Que Deus vos abençoe, e a você especificamente, Cris. Amém. Muito obrigado, pastor Jurandir. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a fala do pastor Jurandir em relação à questão da ira, que foi uma das colocações da EBD de domingo passado. Irmãos, continuando, em Mateus 8 e 9, nós vimos que os milagres acontecem. E esse curto período de Jesus, realmente, só para os irmãos terem uma ideia, só nesses primeiros capítulos, só nesses primeiros passos de Jesus, ali mais ou menos foram em torno de 10 milagres. Lepra, cura de lepra, cegueira, surdez, paralisia, virose, cura de hemorragia, vida espiritual, que são os endemoniados. Então, realmente, Jesus curava de tudo. E detalhe, não precisava de carnê, e nem colocava em programas televisivos, nem anunciava aos quatro cantos o que ele estava fazendo. E nós sabemos que antes dele completar esse seu período, esse início da sua vida de trabalho, de anunciação do reino de Deus, ele trabalhou com seu pai. Engraçado que tem um pastor, que atualmente é deputado federal, eu não vou citar o nome dele, que numa pregação dele em rede televisiva nacional, ele disse que Jesus era um grande empresário, construtor de imóveis. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele disse que Jesus começou a construir imóveis, tantos móveis, tanta mesa, tanta cadeira, que Jesus comprou uma casa de praia. E ele encontra isso na Bíblia dele, ele encontra a interpretação dele. Ele vê quando Jesus estava na praia olhando o mar, ele quis dizer que ali Jesus estava morando numa casa que Jesus comprou com dinheiro fruto da sua grande empresa de construção de imóveis.
Realmente, eu não sei de onde que ele tirou tanta criatividade para dizer que Jesus, que veio aqui para a Terra para anunciar as boas novas, Jesus construiu uma grande empresa de construção de imóveis, ganhou tanto dinheiro que comprou uma casa de praia. Isso está na internet aí, quem quiser consultar, é só quem souber de quem eu estou falando, pode pesquisar na internet aí que vai encontrar. Ele diz, esse pastor que é deputado federal, dizendo que Jesus foi um grande construtor de imóveis e ganhou tanto de dinheiro que comprou uma casa de praia. A gente sabe qual o objetivo da sua fala, qual o objetivo por trás dessa sua fala. Ele está querendo realmente estimular os fiéis a ganhar dinheiro e construir fortunas. E a gente sabe que esse não é o objetivo da palavra do Evangelho, esse não era o objetivo de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, nós vamos para uma outra professora nos falar um pouco sobre a lepra, que era uma das grandes epidemias da época, uma das grandes doenças mais terríveis que existia na época. Uma doença que praticamente provocava a completa separação, exclusão da pessoa da sociedade. E para falar sobre isso, eu convidei a professora Laís para nos falar um pouco sobre Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4, nos falar um pouco sobre a lepra. Por favor, Laís. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Cá estamos mais uma vez com o objetivo de partilharmos um pouco a palavra do Senhor. E hoje eu quero pensar com vocês no texto de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 4. O texto, ele registra-nos a história de um leproso que aproxima-se de Jesus e pede humildemente ao Senhor Jesus que, se Jesus quiser, que Jesus o cure. E o que nós vemos, irmãos, em Mateus, é a atitude amorosa do Senhor Jesus. No versículo 3 do capítulo 8 diz o seguinte: E Jesus, estendendo uma mão, falou: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, percebam que Jesus, ele faz aquilo que é incomum. Ele toca no leproso antes mesmo de curar a lepra. O William Henry, em seu comentário sobre esse texto, ele vai descrever o que eram os sintomas de alguém que estava infectado pela lepra. O aspecto da pessoa, irmãos, era muito ruim. Os odores, que as chagas do aspecto físico daquela pessoa exalava, eram muito ruins. De modo que Henry, ele chega a dizer que se alguém ficasse por algum tempo próximo do leproso, daquela pessoa, podia sentir o sabor daquele mau cheiro na boca. Pense, irmãos. Agora veja, este homem, ele inteiramente deformado, porque a lepra, ela fazia isso com o corpo humano, e ele é tocado por Jesus. O que Jesus faz, irmãos, é aquilo que ninguém faz. Jesus, ele toca naquilo que está deformado para devolver-lhe a forma original. Jesus, ele toca, irmãos, neste homem, como diz uma amiga minha da faculdade, Luana, que a relação de Deus com o homem é essa relação de toque, a relação do artista com a sua obra de arte. Pois bem, irmãos, aquele homem, o leproso, ele é a obra de arte, esfarcelada, quebrada. E Jesus é este autor que vai remodelar esta obra que foi deformada, né? Eu quero lembrar a vocês, irmãos, que o toque de Jesus pode trazer o reajuste para a nossa vida. Se a nossa vida está deformada, se os nossos sentimentos, sonhos estão deformados, se a nossa família está deformada, por qualquer razão que seja, podemos nos aproximar de Jesus e pedir ao Senhor com humildade, como este homem pede. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me, o Senhor pode dar forma novamente à minha vida, à sua família,
ao seu casamento, às suas emoções, às nossas emoções. A vontade de Jesus, irmãos, é precisamente essa, dar a forma que era original daquele homem. E ao Jesus tocá-lo, Jesus, ele mostra-nos isso. Ele quer, independentemente, irmãos, do estado que eu e você tenhamos chegado, de para onde tenhamos conduzido a nossa vida, e por mais que sejamos uma obra quebradiça, esfarcelada, Ele quer tocar a nossa vida. E tocando, Ele traz a restauração, o reestabelecimento que só o toque de Jesus pode, de fato, trazer. Percebam, irmãos, que aquele homem, quando procura Jesus, ele cai em terra, com o rosto em terra, e adora ao Senhor. Aqui está, irmãos, um sinal da humildade. Humildade. E percebam também que não é a qualquer um que este homem vai procurar, para que a sua lepra, ela seja curada. Não é. Os rabinos da época de Jesus consideravam que a cura de uma lepra, ela era um milagre tão grande quanto a ressurreição de alguém que morreu, como por exemplo. Então, irmãos, diante da incapacidade daquele homem de resolver o seu problema e diante da incapacidade que ele percebe em outros mecanismos, ele vai procurar precisamente quem pode de fato resolver o seu problema, Jesus Cristo. E aqui, irmãos, o importante não é unicamente procurar a solução para os nossos problemas. O importante é procurar quem pode, de fato, dar a solução para a minha vida, para a sua vida. Quem pode dar a solução para as circunstâncias quebradas, esfarceladas, os nossos relacionamentos, da nossa família ou até mesmo da nossa saúde física, mental. Quem pode é somente Jesus Cristo. Somente Ele tem esse poder em suas mãos de tocar-nos e de sermos restaurados. O texto diz, irmãos, que quando Jesus o tocou, ele disse, quero ser limpo. E imediatamente, irmãos, aquele homem, ele ficou curado da sua lepra. Em Lucas, ele também registra, falando sobre esse mesmo texto, e Lucas diz que aquele homem, ele estava inteiramente coberto pela lepra. Isso significa, irmãos, que todo o seu corpo havia sido tomado por essa doença. E ainda que todo o corpo daquele homem tenha sido tomado por aquela doença, isso não impede Jesus de agir. Talvez, irmãos, você esteja pensando que a sua situação está desastrosa demais, que a sua vida está quebrada demais e que ninguém pode resolver a situação dela. Jesus pode, irmãos. Talvez você tenha se colocado em uma situação de tanta inconformidade com a vontade de Deus, em uma situação de pecado que parece ser invencível, intransponível. E Jesus pode, Ele pode fazer a transformação na sua vida. Há que se dê, irmãos, portanto, humildade de entendermos a quem procurarmos e de entendermos que somente Jesus Cristo pode curar aquilo que está enfermado nas nossas vidas. Aquele homem, irmãos, ele teve a decisão de procurar Jesus e ele recebeu a bênção. E que eu e você, irmãos, tenhamos a mesma sensibilidade, a mesma simplicidade e humildade de coração de procurar a Jesus. A solução para os problemas, irmãos, da nossa vida, sobretudo o maior deles, que é o pecado, a separação entre nós e o nosso Deus, somente Jesus Cristo pode dar. Quando Jesus ele cura esse homem, irmãos, esse homem que segundo Levíticos deveria viver no Vale dos Leprosos, ele vai voltar para o seio da sua família. E acima de tudo, ele vai voltar a se relacionar com Deus, com base na espiritualidade da época, de ir ao templo, de frequentar aquelas reuniões de adoração a Deus, né? Quando Jesus ele toca nas nossas vidas, irmãos, nós nos ajustamos horizontalmente e verticalmente. A nossa vida, irmãos, ela é reajustada na direção de Deus e na direção do próximo, na dimensão humana, mas também na dimensão divina. Por isso, irmãos, deixe Jesus tocar em sua vida. Deixe Jesus trazer o toque curador dele na sua vida. Em nome de Jesus. E que ele traga a restauração que você precisa. Vamos falar com Deus agora?
Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pelo toque de Jesus que restaura a nossa vida. Te damos graças, Senhor Jesus, porque este homem nos mostra, através da sua palavra, que somente Jesus pode, de fato, restaurar a nossa vida. Motiva os nossos corações, Espírito Santo de Deus, a irmos em busca de Jesus, que pode restaurar, por meio do seu toque, a nossa vida e a nossa espiritualidade. Oramos, ó Deus, assim, Senhor, abençoa cada pessoa que assiste essa EBD e aquelas que não puderam, que a tua graça esteja sobre ela em qualquer circunstância que ela se encontra, que a tua bênção, Senhor, possa ser sobre ela e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Tchau, tchau. Um beijo. Muito obrigado, Laís, por sua participação. Que o Senhor Deus continue te abençoando, querida irmã. Nós vamos agora para um outro professor falar sobre Mateus capítulo 8, versículo do 5 a 17. Jesus cura à distância e presencial. E para falar sobre isso, eu convidei o nosso querido professor Epifânio. Por favor, professor, dê o seu recado aí. Graça e paz, meus irmãos. Que bom que nós estamos hoje aqui para aprender mais acerca da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estamos comentando hoje na EBD fala sobre a autoridade do Senhor Jesus. E o tópico que ficou para mim fala sobre o seguinte: Jesus cura à distância e presencial. O texto da parte que eu fiquei, ele está em Mateus 8, mas eu vou contextualizar aqui a lição. Então eu vou pegar algumas partes de Mateus 4. Mateus 4, 12 diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Desde então, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4 ainda, 23, a palavra de Deus diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando, aqui diz, nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão, da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então, aqui a gente vê que Mateus, fala que Jesus começou, seu ministério terreno, e aí ele diz que o Senhor Jesus curou a todos, os enfermos, de doenças naturais e de enfermidades oriundas de espírito maligno. E aí ele se apresentou aos seus súditos. Senhor Jesus, ele se apresentou aos seus súditos de que forma? Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o Senhor chegou logo avisando que era chegado o reino dos céus. E como fazer parte desse reino? A gente sabe que o cidadão, para ele ter
uma pessoa para ter a cidadania de um determinado país, ou por nascimento, ou após preencher vários requisitos, ele pode solicitar naturalização. Mas o que Jesus estava ensinando era bem diferente, né, de todas essas formas que nós conhecemos. Por quê? Porque ninguém tem condições de fazer parte do reino anunciado pelo Filho de Deus. Pois a Bíblia fala que Adão foi expulso, né, da presença do Senhor, e todos nós também fomos expulsos em Adão. Mas esse milagre da aquisição dessa cidadania é através do agir do Espírito no coração do pecador, produzindo arrependimento e novo nascimento. Nos capítulos 5 e 7, o apóstolo Mateus vai descrever o modus vivendi do reino, a maneira de se comportar dos súditos do reino dos céus. Depois de fazer essas considerações, eu vou para o capítulo que me passaram. Nos capítulos 8 e 9, Mateus vai dar mais detalhe, ele vai esmiuçar mais todas aquelas curas que ele menciona lá no capítulo 4. Ele poderia ter sintetizado e dito, não, que Jesus curou todo tipo de enfermidade que apareceu, né? Mas ele vai dar alguns detalhes. No capítulo 8 e 9, ele descreve a maioria dos milagres, né, de cura e libertação operado pelo Senhor. Mas ele não coloca em ordem cronológica. Eu vou começar a partir do Mateus 8:1, depois eu vou pular para o verso 5. A Bíblia diz que, e descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, que pode ser aquela mesma multidão que foi descrita lá no capítulo 4, 25. Mateus 8, de 5 a 8. Diz assim, e entrando Jesus na cidade de Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe a cura do servo dele. O centurião era um oficial do Império Romano que tinha a liderança sobre 100 soldados. O tribuno tinha a liderança sobre 5 a 8 centuriões. Então, um tribuno ele liderava de 500 a 800 soldados. E um general liderava 10 até 10 tribunos. Então, os irmãos podem ver que o tamanho de uma legião poderia variar em função do número de tribunos que fazia parte dessa legião. Então o centurião vai rogar ao Senhor que a cura do servo dele que estava paralítico e violentamente atormentado. Aí o Senhor diz que ia com ele e daria saúde ao enfermo. Mas aí o centurião surpreende o Senhor Jesus, quando ele disse que ele também, né, ele disse que não era digno, né, que Jesus entrasse na casa dele, mas ele pede que Jesus falasse, né, dissesse apenas uma palavra e o enfermo seria curado. E aí ele vai dizer, o motivo é que ele era um homem sujeito à autoridade do general e do tribuno,
E ele obedecia à ordem desses homens, e também ele era homem que exercia autoridade sobre 100 pessoas. E quando ele dizia para o soldado, faça isso, ele ia lá e fazia. Então ele entendia muito bem a autoridade. E quando ele vai ter com Jesus, ele reconhece que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. E isso deixa Jesus maravilhado. Jesus diz que em Israel ele não encontrou uma fé dessa magnitude. Então o Senhor ficou maravilhado com tamanha expressão de fé, né? Que nós possamos estar expressando, né, para que as pessoas venham a crer no Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus ainda acrescenta que muitas pessoas, né, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. O que é que Jesus quer dizer com isso? O Senhor Jesus profetizou uma grande colheita entre os gentios. E outra coisa que ele diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jesus diz com isso que muitos descendentes naturais de Abraão, né, Abraão, não serão salvos, pois não nasceram do Espírito, né? A descendência carnal de Abraão não tem significado para ser partícipe do reino dos céus. A pessoa, para ser partícipe do reino dos céus, ela tem que nascer a partir de uma ação do Espírito Santo de Deus no coração do pecador, né, da pessoa. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela hora o seu criado ficou sadio. No primeiro caso relatado de uma cura no capítulo 8, que foi comentado pelo professor anterior, o que a gente observa é que não houve a necessidade do toque. Jesus chega lá e tocar o enfermo. O centurião se apropriou da cura pela fé na palavra de Cristo. Por isso que essa parte do texto, o autor da lição diz que Jesus cura, né, de presencial. Ele vai lá e toca a pessoa. Mateus 8, de 14 a 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Levantou-se e os serviu. A gente, nesse texto aí, nesses dois, né, textos que nós lemos, de 5 a 13, agora aí de 14 a 15, nós vimos o Filho de Deus cumprindo o que Deus diz lá em Jeremias 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, o Senhor mostra que Ele, né, durante todo o ministério, o Senhor vai mostrando que Ele é Deus encarnado. Agora Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Aqui diz ainda mais: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Nesse tópico eu vejo uma semelhança entre o capítulo 8, verso 16, e o capítulo 4, 24. Eles finalizam que todas as pessoas que foram levadas ao Senhor foram curadas. Mas a gente sabe que tinha uma multidão que seguia ao Senhor. Mas nem todos que estavam seguindo ao Senhor, né, se apropriaram das verdades ditas por Jesus, né, com fé. Então, todos esses milagres que foram operados, né, no ministério do Senhor Jesus estavam autenticando o seu ministério terreno. O Senhor Jesus estava dizendo o tempo todo para os israelitas: eu sou Deus em carne, eu sou o Senhor que te sara. Texto lá de Êxodo 15, 26. Que Deus nos abençoe. Desejo aos irmãos um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado, professor Epifânio. Meus irmãos, antes de eu chamar o próximo professor, eu queria mais uma vez lembrar o nosso número de WhatsApp, está aqui. Se porventura o irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para algum dos professores, o irmão pode mandar a sua pergunta aqui. Eu sei que tem um chat aí, e se a gente for ficar no papo na hora no chat, as pessoas vão parar de assistir a aula, vão perder a linha de raciocínio, e não tem como parar, até porque as aulas são gravadas. Então é o seguinte: se o irmão quiser fazer alguma pergunta para algum dos professores, é só mandar via WhatsApp e eu mando para o professor e o professor vai lhe mandar a resposta. É simples, é simples. Às vezes eu vejo na hora que a aula está acontecendo e algumas pessoas estão querendo conversar no meio da aula. A mesma coisa que acontece na classe, viu? Tem irmão que fica querendo na classe, por exemplo, tem irmãos que conversam demais dentro da classe e a gente tem que ficar o tempo todo pedindo: silêncio, silêncio, silêncio. A mesma coisa está acontecendo aqui na EBD Online. Então, se o irmão tiver alguma pergunta, por favor, envie que nós vamos mandar para o professor da aula, ok? Bem, eu vou convidar agora um outro professor para falar sobre o seguinte: outras curas de Jesus. E para isso eu vou convidar, ele vai falar sobre Mateus 8, 9. E para isso eu convido o professor Raimundo para nos falar um pouco sobre isso. Por favor, professor. Graças e paz, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui, graças a Deus, em mais uma EBD. E sem delongas, vamos entrar nos textos que servirão de base para nosso estudo bíblico nessa EBD, nesta manhã. Desde já eu invoco a presença do Espírito Santo, Supremo Senhor, Supremo Professor, Autor, Inspirador das Escrituras Sagradas, para nos dar sabedoria e iluminação nesse momento, para falar, e a você para receber a ministração que vem da parte dele por meu intermédio. Sou apenas um instrumento. Que você receba como palavra de Deus, com fé e com o coração aberto, e seja abençoado em nome do Senhor Jesus e passe a praticar esse texto sagrado, essas verdades, e não somente seja um conhecedor que não pratica. Bem, o primeiro texto que nós vamos ler, o nosso tema é outras curas de Jesus. O primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus 8, de 28 a 34, que diz assim: E tendo chegado a outra banda, a província dos Gerasenos, ou Gergesenos, como queira, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Observe, ferozes, hein? Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles, uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele, Jesus, lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas, ou seja, morreram afogados. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade,
divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Vamos dedicar alguns minutos sobre isso aqui. Jesus chegou àquela região, atravessou o lago da Galileia. Essas cidades faziam parte de uma região do lago chamada Decápolis, onde haviam 10 cidades ali, das quais esta era uma delas, certo? Decápolis, 10 cidades, das quais esta era uma. Jesus foi até lá porque sabia que aquele homem precisava ser salvo, precisava de libertação. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E quando ele chega ali, ele é recebido por aqueles 2 endemoniados. Marcos fala de um, concentra-se em um, no capítulo 5. Mateus fala de 2. Quando ele chega ali, ele é recebido por 2 endemoniados ferozes. Estavam amarrados, agrilhoados por correntes e ninguém podia passar por aquele caminho. Há muitos anos, muito tempo, aqueles homens andavam nus, pelados, despidos, sem consciência de si, porque eram possuídos por demônios. E o texto sagrado nos fala em Marcos que era uma legião de demônios, que Jesus perguntou: qual o teu nome? E eles responderam, o demônio que falava pelos demais, legião. Legião é o meu nome. Observe, uma legião respondia por cerca de 5.800 soldados, aproximadamente 6.000 demônios. Ou seja, aproximadamente 6.000 demônios, que é o número de soldados que compunham a legião, cerca de 5.800, tá? E 5.800 demônios ou mais, provavelmente muito mais, estavam habitando naqueles 2 homens. Muito mais, para não ser matemático, não ser cartesiano. Talvez isso quisesse demonstrar a quantidade de demônios que havia naqueles pobres seres humanos. E eles clamaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos? Observe, não era o homem que estava falando. O homem corre a Jesus num lapso de lucidez, suplicando socorro. Mas os demônios o oprimem e aí tomam as faculdades mentais dele e dizem: que temos nós contigo, Jesus? Não é o homem que está falando. O homem está sendo veículo. É o diabo, através de seus demônios, que está falando. E ele reconhece. Ele se prostra e reconhece. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Observe, o diabo sabe, os demônios sabem que um dia serão atormentados por Jesus. Segunda verdade, Jesus tem poder e autoridade sobre o reino do diabo e o poder das trevas, o mundo das trevas. Eu quero lhe chamar a atenção para isso nesse texto. Jesus tem toda a autoridade sobre o poder do diabo e sobre o poder das trevas. Os demônios próprios dizem: que temos nós contigo, Jesus? Viestes aqui atormentar-nos antes de tempo? Mas Jesus não permite que eles falem. Jesus, lá em Marcos capítulo 5, diz: cala-te e sai dele. Jesus não permite que os demônios anunciem a pessoa dele. Jesus não tem parte com o mal. Jesus não tem parte com as trevas. Somente bocas santas podem anunciar o Filho de Deus. E não bocas sujas, bocas em que o diabo passeia, corações em que o diabo possui, não podem anunciar o nome santo do Filho de Deus, muito menos do Deus eterno, que é o seu Pai ou de sua palavra. Somente bocas santas, corações santos, consagrados a Ele, podem anunciar a sua palavra, o seu santo nome e os seus louvores também. E andava pastando ali uma manada de porcos, de muitos porcos. E eles disseram, eles rogaram ao Senhor que, se nos expulsa, permite-nos entrar naqueles porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo, introduziram-se na manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, Marcos dá esse detalhe também. E a manada foi-se, despencou-se de espinhadeiro abaixo, precipitou-se de espinhadeiro abaixo e morreram nas águas. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, os demônios entrassem nos porcos. Você vai entender por quê. E logo, veja o que aconteceu. Os porqueiros que tomavam conta daquela manada viram o que aconteceu. Eles se alegraram? Não. Eles foram até a cidade, alvoroçaram a cidade, toda a cidade veio e rogaram que Jesus saísse de seus termos. Que coisa, né? A luz chegou àquele lugar. O Salvador chegou àquele lugar. Aqueles 2 homens que atormentavam com assombrações aquele lugar foram libertos, agora estão curados, estão salvos, voltaram à sua consciência, voltaram a ser seres humanos, não eram seres humanos mentalmente falando. E agora eles se sentem no prejuízo
porque aqueles homens foram salvos e libertos, mas a manada de porcos pereceu. Esta é a lógica do mundo. Mas esse texto nos mostra que Jesus tem poder e autoridade sobre o reino do diabo e sobre os demônios, sobre o mundo das trevas, sobre o poder do mal. Teve, tem e sempre terá. Vamos ao segundo texto, Mateus capítulo 9, de 1 a 8, que diz o seguinte: outra cura. Entrando ele no barco, passou para outra margem. Passou para outra margem, outra banda. Chegou a uma cidade e lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Na verdade, isso aqui aconteceu em Cafarnaum, na casa de Pedro. Isso está em Marcos capítulo 2. E Jesus, vendo a fé deles, quatro homens, esse texto relata, 4 homens trouxeram esse paralítico. E como a casa estava muito cheia, eles fizeram um buraco no telhado. Certamente a casa não era lajeada. Eles fizeram um orifício ali, o suficiente para descer aquele homem numa padiola, seguro por cordas nas 4 pontas daquela esteira, daquela maca, né? E o homem desceu com cisco, com tudo, as pessoas vendo aquilo, Jesus olhando. Todo mundo censurando, Jesus olhando aquilo. E naquele momento, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E esses que estavam ali, sempre tem esses, né? Estavam ali alguns escribas e fariseus que diziam entre si: ele blasfema, ele está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que vocês pensam mal em seus corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. O que é que está acontecendo aqui? E levantando-se foi para casa, e a multidão, vendo isto maravilhoso, deu glória a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Esse texto nos revela o seguinte: Jesus tem todo o poder e autoridade para perdoar os pecados e curar as enfermidades em decorrências ou causadas por estes. Jesus tem todo o poder para perdoar todos os pecados e curar as enfermidades em decorrência ou causadas por esses pecados, por causa direta ou indireta. Jesus perdoou aquele homem. Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico, e Jesus, sabendo que a causa da paralisia daquele homem era por causa de seus pecados, Jesus olha para dentro daquele homem. Ele não olha para o olho daquele homem. Ele olha para dentro da alma daquele homem e diz: filho, perdoado te são os teus pecados. Que ciência maravilhosa! Jesus podia dizer: levante-se e ande, não. Ele vai na alma do homem, filho. Ele tira o peso, o fardo da alma do homem. Ele tem poder para perdoar os pecados. Só ele tem, porque nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Ele perdoa os pecados do homem. Ele tira o fardo da alma daquele homem. E os fariseus, como sempre, né, questionaram: olha o milagreiro, quem é ele? Ele está blasfemando. Quem é ele? Ele está dizendo: esse homem está se passando por Deus. Mas eles ignoravam que era o próprio Deus que estava ali como homem. Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levante-se e ande? Ora, para que vocês saibam que eu tenho crédito, que eu tenho autoridade, para que vocês saibam que eu sou, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu digo a este homem. Para que vocês saibam que de fato este homem está com seus pecados perdoados a partir de agora, vocês vão vê-lo andar. Filho, levante-se, tome sua cama e vá para casa. Glória a Deus! Esse texto mostra que Jesus tem todo o poder e autoridade para perdoar os pecados e curar as enfermidades que são decorrentes deste. O outro texto que nós vamos abordar, aproveitando o tempo que nos foi dado, é Mateus 19, de 18 a 26. Aqui acontece uma série de acontecimentos. Acompanhe a leitura. Dizendo ele, capítulo 9, versículo 18 em diante, diz assim: dizendo ele ainda estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga, é Jairo, está no capítulo 5 de Marcos também, e o adorou, dizendo, se prostrou: minha filhinha acaba de falecer agora mesmo. Vem, põe-lhe a mão e ela viverá. Na verdade, ele rogou que fosse com ele. Mateus está resumindo o fato. Marcos conta com mais detalhes.
Mas vamos lá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e ele e os seus discípulos. Enquanto Jesus ia, eis que uma mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava, chegando por trás dele, e Marcos detalha que essa mulher gastou tudo quanto tinha, ela tinha algumas posses, e não havia melhorado nesses 12 anos, antes ainda pior. Ela disse consigo mesmo, ela ouviu falar de Jesus, e disse consigo mesmo, se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Eu serei curada. Tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Chamo sua atenção para o que está aqui. Vamos continuar a leitura. Disse-lhe Jesus, retirai-vos. E chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos. Versículos 23 e 24. Porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo o povo foi posto para fora, e entrou Jesus, e pegou a mão da menina, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Preste muita atenção. O que foi que aconteceu aqui? Jesus cura uma mulher hemorrágica, estava há 12 anos, enferma, e cura uma menina de 12 anos, filha do chefe da sinagoga. Só que a menina havia morrido. Então, esse texto revela-nos o poder de Jesus sobre a morte e o poder e a autoridade da fé de forma genuína e autêntica, quando depositada em Jesus, gera cura nos que assim agem e confiam nele. Vou repetir. Esse texto nos revela o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte e o poder da fé em Jesus, quando de forma genuína e autêntica, depositada nele, gera cura ao que assim age e confia. Ele atende ao chefe da sinagoga que clama para que vá ressuscitar a filha dele. É o que o texto está nos mostrando aqui. Para que vá curar a filha dele, que acaba de falecer. Jesus vai. A desesperança havia se instalado ali. Mas Jesus disse a Jairo, versículo 36, capítulo 5 de Marcos, Jairo, não temas, crê somente, tua filha será curada. A menina tinha morrido. E quando Jesus vai, esta mulher que ouviu falar sobre ele, ela toma empurrões, cotoveladas, teve a mão pisada, porque certamente ela teve que se agachar para tocar nele. Ela foi pisoteada, mas ela conseguiu tocar nele. Aqui nós não vemos uma ação direta de Jesus para curar essa mulher, mas nós vemos uma ação da fé dessa mulher direta, depositada em Jesus. E aí o Senhor diz, quando essa mulher toca nele, alguém me tocou. Pedro e os discípulos dizem, Senhor, todos te apertam, e o Senhor pergunta, alguém lhe tocou? Como? Jesus disse, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente, foi o toque da fé. Esse texto nos revela que muitas pessoas tocam em Jesus de qualquer maneira. Esbarram nele. Mas esta mulher tocou com fé, com convicção. Este toque não são todas as pessoas que têm. Por isso eu posso afirmar que nem todas as pessoas são curadas também por causa disso. Porque nem todos tocam com fé. E aqui não há nenhum sectarismo. A verdade é o que é. Jesus disse, eu senti de mim sair virtude porque alguém me tocou. Foi um toque diferente. Foi um toque da fé. Muitas vezes confundimos desejo com fé. Vontade de ser curado é uma coisa. Fé para ser curado é outra. Completamente diferente. Como não se ensina mais em nossas igrejas ao indivíduo ter fé para ser curado, a oração é uma tentativa de convencer a Deus para fazer aquilo que nós precisamos, é uma motivação também errada, quando na verdade a oração não deve tentar convencer a Deus, porque se Deus está decidido a fazer uma coisa, a oração não vai fazê-lo mudar. Não é a oração que vai fazê-lo mudar. Ele pode fazer mudar em atenção à nossa oração, mas não é a nossa oração que vai fazê-lo mudar. Não é? Porque Deus é soberano. Não é que nós vamos fazer com que a mão de Deus venha. Não, a oração não é para isso. A oração é nós nos derramarmos diante dele, nós demonstrarmos a nossa fé, a nossa total dependência, como de uma criança para com o seu pai, não é?
e ele, em atenção, irá se inclinar em nosso favor. Mas a oração tem esse objetivo de convencer a Deus pela lamúria, pela adulação, pelo convencimento. Quanto mais eu oro, eu vou convencer a Deus, não de forma nenhuma. Porque se Deus está decidido, ele não vai voltar atrás. Mas, ao dependermos dele pela piedade, pela obediência, isso tudo é avaliado. Poderemos achar graça dentro da graça, achar graça dentro da graça, como Noé achou, e sermos atendidos. Mesmo que não seja da maneira que queremos. Mas ao demonstrarmos fé, temos grande probabilidade, fé genuína, que vem de obediência, de dependência e de um coração puro, limpo, não impecável, mas limpo, podemos alcançar a bênção. Então, desejo de ser curado não é fé para ser curado. Tocar em Jesus de qualquer maneira hoje não é também certeza de que vai ser curado. Temos que tocar como esta mulher tocou, pela fé, crendo nas Escrituras que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso, lamentavelmente, foi furtado do coração dos servos de Deus. O povo de Deus hoje não crê mais em milagres, não crê mais que Deus opera. E Deus opera, minha gente, não é enviando anjo para fazer. Deus opera enviando anjo para corroborar a oração dos seus servos. Quando nós oramos por alguém hoje, e Jesus mandou que nós orássemos, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados, como ele mandou de 2 em 2. Em João 14:10 ele disse, João 14:12, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Ele deu autoridade aos seus servos. Para se aparecerem? Não. Para demonstrarem poder? Não. Mas para servindo, porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. O Espírito é que gerencia os dons. Os dons são atributos do Espírito. Ele nos delega esses dons, para nós sermos canais de bênção, para servirmos uns aos outros. Agora, fazer isso desaparecer da igreja é um malefício que tem sido feito à igreja. Na igreja de hoje não se vê mais essas coisas. Até naquelas igrejas ditas carismáticas, não se vê isso com muita frequência. Por quê? Porque brincaram com o dom de Deus. Porque banalizaram. Então o Espírito retraiu o seu poder, a operação dos dons espirituais. Mas onde verdadeiramente há fé e obediência, esses dons continuam sendo operados pelo Espírito e voltarão em grande profusão nesses últimos dias, porque Deus disse que derramará o poder da sua graça, o poder do seu Espírito sobre a sua igreja e haverá sinais e maravilhas. Bem, aqui acontece esse milagre. Jesus vai e demonstra o seu poder sobre a morte. Ele toma a menina pela mão e ressuscita a menina. Aí tem um mistério aqui. Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme. Será que a menina realmente estava... Aí tem alguns que são tirados a ciência, né, querendo responder, dizendo que a menina estava sofrendo de uma catalepsia, que a menina não tinha morrido. A menina morreu sim, porque Lucas 8,55, é outro evangelho sinótico, diz que o espírito dela voltou. Lucas 8,55, no momento que ele chama a menina, o espírito voltou. Se o espírito voltou, foi porque ela estava morta. A alma e o espírito dela voltaram. Ela estava morta. E por que Jesus disse que ela não estava morta, mas dorme? Porque só ele pode dizer isso. Eu não posso dizer nem você. Porque para Jesus a morte é um sono. Só ele pode dizer isso. Ele pode considerar dessa forma, porque ele vê como um sono. O sono do corpo. Não o sono da alma, mas o sono do corpo. E ele então faz com que o seu servo acorde, como ele fará acordar todos os seus servos naquele dia da ressurreição. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele ressuscita a menina e ao mesmo tempo, pelo seu poder, aquela mulher é curada. Ele demonstra o seu poder sobre a morte e seu poder sobre as enfermidades. E vemos que a fé ativa, mesmo que Jesus esteja passivo, vai dar resultados. A fé ativa em Jesus, mesmo que ele esteja passivo, vai produzir milagres. Essa mulher provocou milagre. Porque observe o que Jesus disse. Filha, versículo 18, tem bom ânimo. Tá? Filha, tem bom ânimo. Aqui no versículo 22. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Jesus disse, foi a tua fé. Não foi uma ação minha, foi a tua fé em mim que provocou este milagre. Não é ladainha. Não é ficar repetindo orações ao mesmo tempo, todo dia a mesma coisa. É orar e crer e esperar. Crer ou orar até que a fé genuína se manifeste. Vamos adiante. Mateus 29, de 27
a 31 nos mostra outra verdade aqui, para encerrarmos. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou à casa, Jesus entrou numa casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede que eu vos posso fazer isto? Eles disseram: sim, Senhor. Jesus então toca os olhos dos 2 e diz: seja-vos isso feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou, dizendo: não saiba que ninguém o saiba. Olhar que ninguém saiba. Mas eles, tendo saído, divulgaram sua fama por toda aquela região. Vamos lá. Esses homens, vemos aqui nesse texto, mais uma demonstração do poder de Jesus sobre as enfermidades. Enfermidade física, causada por desgaste, por contaminação, causada pelo pecado, não importa. O poder de Jesus sobre as enfermidades. Agora, nós vemos também aqui, a fé deve ser acompanhada de atitudes, não é? Que a fé deve vir acompanhada de atitudes. O que é interior, a fé, deve ser externada em clamor, ou seja, de forma exterior, como fizeram os cegos em apreço. Foram testados e foram aprovados. Ou seja, Jesus exige um teste desses homens. A fé, ela deve ser externada. Eles creram. E o que eles fizeram? Ficaram calados? Não. Eles tinham fé. Então eles demonstram a fé crendo. Eles dizem: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles clamam ao Senhor. E Jesus volta para eles dentro de casa, numa casa em que eles estavam, certamente recôndito, e diz: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram: cremos. E Jesus então toca neles. E diz: seja feito segundo a vossa fé. Se a vossa fé for verdadeira, o milagre acontecerá. Se não for, não acontecerá. E a fé mostrou-se verdadeira, restou-se verdadeira, e o milagre aconteceu. Foram aprovados. Será que muitos de nós não somos curados às vezes? Você tem coragem de admitir isso, irmão? Que muitas vezes nós não somos curados porque nos falta fé? Ou você se ofende, faz biquinho, se alguém disser: meu irmão, está faltando fé. A gente não pode dizer isso hoje. Porque antes de você orar para pedir uma cura, você deve orar pedindo a Deus fé para ser curado. E talvez você não creia o suficiente para receber aquela bênção. Não se esqueça de que tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Não é por pena, não é por choro, não é por adulação, não. É pela fé, porque sem fé, está escrito em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, se nós não temos fé suficiente, devemos orar até que nossa fé: Senhor, aumenta-nos a fé, como os discípulos disseram. Senhor, aumenta-nos a fé. A fé deve ser acompanhada de atitudes genuínas, como a desses homens. A fé deve ser externada. A fé não deve ser tímida. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? A fé é importantíssima, mas tiraram a fé do povo de Deus hoje na igreja. Eu lembro de um irmão na igreja que eu era co-pastor. Esse irmão estava pálido, parecendo um cadáver, sofrendo de problemas de estômago, todo dia, segundo ele, indo para a emergência. Esse irmão veio até mim, eu estava ensinando na EBD, e após a ministração, ele disse: pastor, olhe por mim. Eu disse: o que está acontecendo? Ele falou: isso, isso, isso. Estou com problema de estômago, indo todo dia para a emergência, eu não aguento mais. Eu cheguei, coloquei a mão na cabeça dele, em nome de Jesus, disse: você crê que Jesus pode fazer isso por você agora? Ele disse: creio, pastor. Então fique curado em nome de Jesus. Ele foi embora, eu fui embora. Daí a 15 dias, no mesmo lugar, na mesma hora, né, ele aparece. No mesmo lugar, parecia que era, né, ali na EBD, naquela posição que eu ocupava ali no prédio da igreja. Ele chega e diz: pastor, estou curado. Amado irmão, você esperava o que, amado? Você demonstrou fé em Jesus, o Senhor o curou. Não foi eu que o curei, eu fui apenas instrumento para a manifestação da graça de Deus em sua vida. Como todo aquele que creu é. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. Nós somos apenas instrumentos da manifestação do poder do Espírito de Deus, quando Ele assim quer. Mas nós temos que crer, não é? É o Senhor que estende a mão e cura, mas nós temos que demonstrar, somos os agentes desta ação divina, ok? Bem, o outro texto nos diz o seguinte, Mateus 9, de 32 a 34, diz que, havendo eles se retirado, trouxeram-lhe um homem endemoniado e mudo. E expulso o demônio, que Jesus expulsou o demônio do homem, o homem falou, o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal em Israel.
Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha que acusação terrível. Não é? Jesus está expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo que está nele. E os fariseus disseram que Jesus era Belzebu, chefe dos demônios, é o que está em Marcos 3. Que coisa terrível, né? E só que o versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, para encerrar, nós vimos aqui nesse texto o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios causadores de enfermidades. Este homem, ele tinha um demônio na vida dele, um espírito de enfermidade que o fazia ficar mudo. Pastor, toda pessoa muda porque tem um demônio de enfermidade? Não. 1000 vezes não. Mas esse texto aqui mostra que no caso deste homem, havia um demônio na vida dele que o fazia ficar mudo, porque diz: expulsa o demônio, o mudo falou. No caso desse. Se há outras pessoas hoje que podem padecer do mesmo mal, isso aí cada um sabe, ou se tiver coragem de admitir, que admitam. Eu não estou afirmando porque não quero que ninguém se ofenda. Aliás, todo mundo se ofende com qualquer coisa hoje em dia. Não é? Até com a verdade as pessoas se ofendem. Só não se ofende com xingamento. Agora, quando se fala a verdade, a palavra de Deus, a gente se ofende. E alguém já disse o seguinte, Billy Graham disse: as pessoas ofendem a Deus todos os dias. Mas elas ofendem a Deus com seus pecados, mas elas se ofendem com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada para elas. Então possa ser que alguém hoje tenha esse problema e a causa seja demônio. Mas nem todo mundo é em decorrência de ser possuidor, está possuído, sendo vítima. Não é que a pessoa é possuidora, não. Ela está sendo vítima de uma invasão demoníaca. Pode ser, mas nem todo caso significa que é esse aí. Certo? Então Jesus expulsou o demônio, o mudo falou e a multidão ficou maravilhada. Então isso mostra o poder de Jesus sobre os demônios que causavam enfermidade. E o versículo 34, não vou nem comentar o que os fariseus disseram, porque eles não merecem, nem os de ontem, nem os de hoje, né? Eles não merecem receber esse ibope, não. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e o que ele fazia? O bem. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Está na minha Bíblia aqui, ó. Mateus 9,35. Jesus percorria as cidades, as aldeias, não só cidades, mas aldeias, vilas, povoados, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, pregava o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu termino dizendo o seguinte: pastor, por que não tem mais curas hoje? Isso é um caso para outra lição. Por que mais pessoas não são curadas hoje? São, sim. Por que milagres não acontecem? Acontece sim, você está vivo, eu estou vivo, é um milagre. Você pode estar falando de operação de milagres, eu quero dizer só uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. O problema está em nós e não em Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe a todos, em todo o tempo. Amém. Muito obrigado, professor. Meus irmãos, para concluir a lição de hoje, Jesus se compadecia muito pelaquela população sofrida. Aquela população era sofrida de todas as formas possíveis. Primeiro, eram completamente escravizados por Roma, que dominava a região. Seca, miséria, doença, falsos profetas, a opressão, inclusive, do próprio judaísmo, da própria religião judaica. Então, eram muitos os sofrimentos que caíam em cima das costas daquela população. E é tanto que Jesus diz o seguinte: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A luta de Jesus naqueles 3 anos ali, realmente curando e acolhendo todo aquele povo sofrido, não foi pouca. E é isso que nós vamos continuar vendo esse trimestre. E o que ele pede é que cada vez mais nós venhamos a ser cristãos verdadeiros. E o autor fala até algo interessante aqui. O autor fala que nós não sejamos cristãos fake news, que nós sejamos cristãos que venhamos a fazer de fato aquilo que a gente prega, aquilo que a gente estuda, e não ficamos
e não venhamos a ficar na mentira. Meus irmãos, é isso a lição de hoje. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos dar um domingo feliz e em paz na sua presença. Quero dizer para os irmãos que no próximo domingo tem mais. Um grande abraço a todos.